Oiê, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar falando, né, tirando algumas dúvidas sobre o porquê a gente não vai morar nessa casa, na casa do sítio. A gente nos mudamos para a casa que a gente construiu da minha mãe. Lá é uma casa de 2 cômodos e um banheiro. É pequena, chama até de kitnet, minha kitnet, porque é pequena, mas assim, não supre, tá arrumada. A única coisa que falta lá é o banheiro. E cada dia eu vou arrumando, deixando mais do meu jeitinho, porque pra gente lá tem muita praticidade. Mas bora lá pro início de tudo, tá bom? Mas antes de tudo, se você não é inscrito, te convido a se inscrever. E se você gostar do conteúdo, compartilha também para mais gente chegar aqui e nossa família crescer cada dia mais e mais. E também não esquece de deixar o joinha, tá bom? Enfim, então bora lá, porque a história tem história, viu? História é longa, mas eu vou tentar resumir o máximo que eu conseguir. Aqui a casa do sítio, a gente começou a construir bem no comecinho do meu relacionamento com meu marido. Isso foi em 2014, se eu não me engano, que a gente começou a mexer aqui. Então tem muito tempo. Essa casa, ela só era não era casa ainda, mas foi feita para ficar 2 cômodos e um banheiro, que de início era isso. E ela aqui, gente, ela só tinha essa metade aqui, ó, assim, de janela. Aqui tudo rodeava só metade. Aonde é a cozinha também, onde é a cozinha atualmente, era tudo metade, sabe? A única que era inteira era a do fundo, que aqui era uma paredona mesmo, bem grande, pegando onde aqui é quarto e onde aqui é cozinha, lá, o fundo do banheiro. Então, era um paredão e as outras eram tudo metade, porque aqui era uma área de social, lazer, assim, que meu sogro e minha sogra tinha. Aí depois acabou que eles se separaram, enfim, ele subiu lá pra cima, levou acho que o telhado, se eu não me engano, que tinha aqui de barro, e ficou só as paredes e tal e as colunas. Então a gente terminou, levantou as paredes que faltavam, dividiu no meio, né, que aqui era tudo aberto, era um vãozão aberto. Então a gente dividiu e foi fazendo como a gente queria, enfim. Então era só 2 cômodos, o banheiro, e aí eu não me recordo o motivo, mas a gente nos mudou lá pra onde minha mãe mora, no outro bairro. Porque acho que de questões de coisas com o primo, confusão que ele trabalhava pro primo dele, enfim, deu um solo aí, enfim, a gente preferiu sair um pouco daqui, desse ambiente, lugar que a sua família é muita fofoquinha também, enfim. E aí a gente foi pra lá e tal, e alugamos essa casa, que era só 2 cômodos e banheiro, a gente alugou pra um casal. E nesse período a gente não estava aqui. A gente vê de vez, nunca vi minha sogra e tal, mas enfim, a gente não estava aqui. E nesse período, meu cunhado conheceu uma senhora que fez mó história, mó e eles se comoveram, obviamente, porque uma senhora de cabelo branco e tudo mais, falando que estava sendo praticamente jogada na rua e tal. Aí meu cunhado conversou com a minha sogra e ela permitiu ela construir no fundo do terreno. Uma coisa pequena, simples, porque era uma só. Pior coisa da vida. Gente, é sério, às vezes a gente pensa em ajudar as pessoas, mas a gente tem que pensar muito, porque é assim, você vai ajudar um lascado, quem vira lascado é você. Enfim, né? Minha sogra permitiu essa senhora construir no quintal, né? Meu cunhado pediu, todos os filhos, entre aspas, as pessoas que estavam aqui falaram, tá bom, coitado e tal, né? Então ela construiu, foi levantando e tal. Só que assim, gente, quando ela construiu, que ela se mudou, aí depois de um tempo a gente voltou pra cá, a gente pediu a casa, a gente voltou pra cá. Porém, ela já estava ali. Mas até então, não me atrapalhava, porque não ficava enchendo meu saco e tudo mais, estava lá. Só que ela era uma pessoa muito, assim, ignorante. Comecei a perceber por quê? Porque ela começou a tratar minha sogra com ignorância, brigar, xingar, ofender mesmo. E, gente, poxa, uma ingratidão. Isso por que ela fazia isso? Porque aqui, ó, como vocês podem ver, aqui é um terreno, do lado lá é outro. É da prima do meu marido. Então, assim, eles fizeram tipo um caminho, mas é deles, é do terreno deles, é deles. Do muro pra lá é deles. Independente se eles fizeram rua dentro do terreno, é deles. Então, essa senhora colocou um cano pro lado do vizinho, né, no caso da prima do meu marido, e lavava lá, jogava água de xixi de cachorro, pegava as postas do cachorro, jogava na moita pra lá, entendeu? Então minha sogra ia falar, não,
fulana, não faz isso, porque vai evitar problema. Ele já tá, né, meio estranho e tal. Ele até chegou a vir comentar com ela que não tava gostando, que ela tava fazendo essas coisas, tava virando uma poça de lama, fedia, e é no terreno da pessoa. Pois ela, grosseiramente, começou a xingar minha sogra, xingar, ficava com grosseria, virava a cara, se achando na razão, sendo que era só simples, evitar. É errado, né? Obviamente estava errado. Aí teve uma outra situação que ela também, minha sogra foi alertar ela pra ela não fazer, e ela fez, e foi uma grosseria com a minha sogra novamente, então eu já comecei a notar, falei, nossa, é chato, né? A pessoa tem que ter respeito, ser grata, né? Porque, gente, quem é que pega e deixa uma pessoa que você nem conhece construindo o seu terreno, entendeu? Aí o que acontece? Depois de um tempo, né? Ela morando aí e tal, a gente também aqui. Comigo, como eu falei, eu não tinha muita amizade, então não tinha muito o que falar. Porém, depois minha sogra se foi, né? Então, essa parte que eu falei pra vocês ficou com meu marido, essa parte de cima. E a casa que a véia mora ia ficar pro meu cunhado, só que eles fizeram melhor. Falou, deixou a casa que era da minha sogra pro meu cunhado, aqui ficou nosso, e onde meu cunhado tem a dele, já era dele, né? Só uma parte que não era, mas é bem pequena. Então, ficou assim. E esse meu cunhado também ficou com a casa da minha sogra, praticamente na vida dele inteira, nem ajudou minha sogra. Mas enfim, só pedia, inclusive. Mas mesmo assim dividiu e meu outro cunhado, que mora na frente, comprou dele. Enfim, comprou aí ficou assim, a senhora lá mesmo e aqui o fundo todo nosso. E cumprindo o que ela já tinha deixado, a senhora moraria até o último dia da vida dela. E o que acontece? Aí ela começou, ficava na minha porta, tinha um saco, conversava, me atrapalhava muito, gente, me atrapalhava demais. Em questão assim, eu fazer faxina na minha casa, eu fazer almoço, eu cuidar dos meus filhos, ela toda hora tava na minha porta. Aí beleza, resolvi isso, porque eu sei que pessoas idosas, elas gostam de conversar e tudo mais, enfim, isso nem é um problema, em si, né? Mas eu tô, tipo assim, digamos, no espaço que é meu, peguei um cachorrinho pra criar, e a confusão, primeira vez, foi por causa do cachorro, que tava pulando a pata na muretinha que tem a planta dela, acho que dá até, não dá pra ver não, enfim. E reclamou porque tinha sujado, sendo que a água da chuva já respingava na terra e voltava nessa muretinha dela. Enfim, deu um auê, a gente ficou um ano sem se falar e beleza. Depois a gente voltou a se falar, ainda porque eu fui lá, falei, tudo bem e tal, a gente se desentendeu, a gente brigamos, mas pra ter um bom convívio e tal, a gente tava até de boa. Aí essa segunda vez foi novamente por causa, aí eu arrumei outra cachorrinha, porque o outro cachorro, infelizmente, se foi, né? E aí, essa cachorrinha, a gente pegou pra criar, e ela é muito fofinha, gente, acho que eu não sei se eu já mostrei aqui no canal. A Amora, ela é muito fofinha. E a gente sempre deixou ela aqui dentro de casa e tal, só que tinha dias que a gente deixava ela lá fora, de noite. De dia ela passava aqui com a gente. Ou às vezes também ela dormia aqui dentro, enfim. Só que ela começou a implicar como se a gente estivesse judiando da cachorra, por deixar ela ficar um pouco lá fora na corrente. Sendo que, gente, eu tenho... Quem quiser me segue lá também no Instagram, vou tentar deixar o Instagram no primeiro comentário. Gente, eu passei com ela, eu dou banho, eu cuido super bem do animal. Só que ela começou a implicar como se a gente estivesse fazendo maus tratos com o cachorro. Vim conversar aqui com meu cunhado, que ele apareceu aqui na janela. Então, gente, e aí ela começou a implicar que a gente tava maltratando a cachorra. Gente, eu não maltrato. Eu soltava ela um pouquinho, ela dava uma volta aqui, né, em volta, assim, que é tudo aberto, mas ela corria. A gente dava lá pra fazer caminhada, porque eu amo fazer caminhada. E ela começou a implicar, gente. Aí teve um dia que ela tava encarando meus filhos, e olhando cara feia, tipo, sabe? E os meninos ficou tipo, com medo, são criança. E aí eu peguei e fui perguntar pra ela, falei, ué, Luísa, o que tá acontecendo? As crianças foram me chamar, que você tá encarando eles, mas ela começou a gritar comigo, bateu a porta na minha cara, enfim. Aí eu, né, conversei com meu marido, falei, olha, assim, não dá, não tem condição de a gente estar num ambiente que a pessoa não respeita. Se não der com a gente, beleza. Só que ela começou, tipo, olhar com um olhar ameaçador pras crianças também, né? Ficava da porta encarando,
Aí as crianças corriam, mãe, ela tá me encarando com a cara feia. Ou ela falava alguma coisa, entendeu? Pra eles. Enfim, e criança acaba falando coisas, né? Às vezes, a pessoa fala uma coisa, às vezes revida. E eu sempre explico pra eles, vou deixar pra lá e tudo mais, enfim. E isso foi me chateando, sabe? Ela ficar com desrespeito. O marido também foi conversar com ela, ela bateu a porta na cara dele. Ela tava com essa mania, sabe? De desrespeitar. E ela é bem consciente, ela sabe o que ela faz, inclusive ela não tá aqui. Já tem uns quase 3 meses que ela não tá aqui, porque ela está trabalhando, né? Mas eu sei que ela vai vir. Então, um dos motivos é pra mim ter paz, sabe? Que a pessoa que fica caçando briga, fica caçando problema, sabe? Não é só comigo, desde quando era com a minha sogra. Se eu pudesse, se eu tivesse condição, eu daria o dinheiro que ela gastou ali pra ela caçar o rumo dela e morar em qualquer outro lugar que ela quisesse. Mas enfim. E. Enfim, né? E outros motivos é porque eu estando morando lá, eu quero colocar as crianças pra fazer aula de luta, se tiver algum cursinho de alguma outra coisa, instrumento, qualquer atividade, porque as crianças hoje em dia elas estão muito presas no celular, na televisão. Inclusive meu filho mais velho, de 10 anos, ele tá acima do peso. Ele tá bem gordinho, sabe? E isso porque só fica parado, só fica em casa, não faz nada. E lá eu quero colocar em prática isso, e até de cursinho, coisinhas pra eles. Quero também poder focar em servir em algo na igreja. Eu vou aos cultos, mas eu não sirvo em nada. Eu já sou do ministério já há muitos anos, gente. É uma vergonha pra mim. Mas enfim, quero servir também na igreja e também poder fazer algo pra mim, montar alguma coisa pra mim, algo próprio, enfim. Estudar, fazer tipo coisas que eu queira fazer. Pra mim lá é mais fácil, porque tem minha mãe, tenho rede de apoio lá e aqui eu não tenho. Então, consigo deixar eles lá em cima, eles ficam quietinhos, eu deixo tudo pronto, enfim. Tem muita praticidade, que é perto também do serviço do meu marido. Tipo, andando deve dar uns 10 minutos, mais ou menos. Então, por esses motivos, tá, gente? Então, aqui eu quero arrumar, sim, quero deixar pintado. Aquele quartinho ali que eu mostrei pra vocês, ó, tá todo embolorado. Aqui é um lugar que as coisas mofam, tudo embolorado. E mesmo com o vitrô, fica tudo assim, ó. Aí a sopa ficava com cheiro de mofo, documentos, coisas, sabe? Ó, aqui que é a cozinha, ó como é que tá. Descascando tudo, ó, onde é a cozinha, né, atual. Então, aí eu quero reorganizar, tirar esses armários, essas coisas, ó. Aí eu quero arrancar essa cerâmica, tirar aqui que é de alvenaria. Deixa eu ligar a luz, não fica ruim pra vocês enxergarem. Então, assim, deixar bem pintadinho, bem organizadinho pra lá também, tudo organizadinho. Terminar aqui também, ó. E aí eu quero depois comprar um sofazinho, uma TV menor. Pode até ser de 32, que a minha é de 50. Só pra deixar aqui organizadinho, a hora que a gente quiser vir relaxar, descansar, né? Um pouquinho do ambiente de lá, porque às vezes também família junta demais também sempre tem os seus atritos, né? Mas então, quero organizar. O banheiro é o único que tá ok, mas quero também colocar forro nele. Enfim, sabe? Então, infelizmente, tem coisas que não cabe só a gente, né? Ai, mas é só ignorar. Só que, gente, a gente tem limite, infelizmente. Tem coisas que quando vai acontecendo com muitas vezes, com frequência, a gente tem uma hora que explode, né? Então, eu gosto de paz, sabe? Eu gosto de tranquilidade, ver minha vida, sem encher meu saco, sem encher o saco de ninguém, sabe? Cuidar das minhas coisinhas, cuidar do meu lado, da minha família. E infelizmente essa pessoa é sozinha, a gente já imagina por quê. Porque sempre foi grosseira, estúpida, sabe? Ela é uma pessoa, ela não é brasileira, ela é portuguesa. E é uma pessoa, sabe, que é cheia da razão, é grosseira, é brutona, sabe? E não lidou com isso, sabe? Aí ficava ali da janela dela. Vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem. Aqui minha casa, ela é toda de vidro, vidro aqui, vidro ali. Então, aí, ó, aqui é que vai ser minha cozinha, enfim, né? E aqui, ó, tá de cara pra cozinha dela. Aí aqui é vitrô. Então a pessoa meio que também dá uma aproveitada pra ficar
pirraça, sabe? Aí ela ficava ali da porteirinha, ó, de madeira pra cá ali. Ficava encarando as crianças, sabe? Falando coisa. Aí eu falei, não, eu quero minha paz. Quero minha paz. Se eu não tivesse expandir é uma coisa, mas graças a Deus eu tenho. E antes de tudo, eu também orei a Deus, pedi confirmação. Ele sabe qual foi o pedido que eu falei que se fosse, daria certo. Enfim, então, eu tive a confirmação dele e fomos. E creio que Deus tem planos maravilhosos na nossa vida lá também. Se um dia a gente tiver que voltar pra cá, a gente volta e vai estar tudo certinho, tudo arrumadinho também. Não temos planos de vender, porque imóvel, gente, não vale a pena vender, porque sempre lá na frente o lugar cresce, melhora. Então não temos a intenção de vender. Minha sogra também nunca quis que a gente ficasse, vendesse nada. Então eu quero deixar arrumadinho aqui no fundo, ó. Quero fazer uma lavanderia, uma área de churrasqueira, enfim. Eu não sou de muitos amigos, mas tem algumas pessoas que eu gosto e que eu quero no meu convívio, na minha vida, então quero deixar aqui arrumadinho. Mas quando eu for mexer aqui, também vou mostrando pra vocês. Porém, agora o foco é lá. Tenho que colocar cerâmica no banheiro, depois quero colocar um box e dar uma decoradinha em algumas coisas e mexer na parte de baixo, que é onde é a lavanderia também, porque vou estar usando também, então eu acho justo eu também dar uma organizadinha lá. E é isso. E esse foi o vídeo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu venho e respondo em um outro vídeo, né? No meio de algum outro vídeo eu respondo pra vocês. E muito obrigada, gente, pelos mais de 1000 inscritos. E, gente, é isso aí. Beijão. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês imensamente em todas as áreas. Em nome de Jesus. Tchau.